1 Timóteo capítulo 2. Acharam? Capítulo 2, nós vamos ler de 1 ao 4. Antes de nós lermos, nós temos duas pessoas hoje, pelo menos eu estou sabendo que estão aniversariando, que é o nosso querido irmão Henrique. Cadê Henrique? E Ricardo, conhecido como Julivinho. Foi buscar a extensão. Então quando o Ricardo chegar, a gente ora por Ricardo e por Henrique. Então deixa Ricardo chegar, viu, Henrique? Os irmãos sabem quem é Julivinho, né? É Julivinho porque é filho de Julivan, filho espiritual, né? Vamos ler, queridos. 1 Timóteo 2, 1 a 4. Ademoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Vamos ler juntos o verso de número 4? Agora. Pronto, o Julivinho chegou. Antes de eu começar a pregar, vamos orar por Henrique. Cadê Henrique? Vem cá, Henrique. Henrique e Julivinho. Liga aí, Julivinho. 110, viu, Julivinho? Rapaz, a gente tem que arranjar um negócio para tapar aquilo ali, rapaz. Tá faltando o eletricista aí para a gente vai conseguir um negocinho, um quilo de cimento a gente vai botar ali para isolar aquele negócio. Vamos ficar de pé, amados, orar pelos irmãos. Irmãos que são preciosos para a igreja, para nós, que trabalham. O Julivinho está lá na obra, Henrique às vezes vai na obra também, faz um mutirão, carrega bloco, areia, cimento, ferro, e está aqui na mídia. Amém? Estenda a sua mão para cá. Pai, nós bendizemos o teu nome pela vida dos teus filhos. Meu Deus, te louvamos pela existência dos teus filhos na terra, no teu reino, nesse ministério, e queremos abençoá-los nesse dia tão especial, em que o Senhor concede a eles a oportunidade de completarem mais um ano. Meu Deus, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os possua a cada dia, os tome nas tuas mãos. Senhor, que o Senhor acrescente a essa data muitos e muitos anos, ó Deus, com saúde e com tudo aquilo que de ti eles têm precisado. Nós os abençoamos, meu Deus, o ministério de cada um, a vida de cada um, a família de cada um, e te pedimos que eles continuem sendo bênção nessa terra, bênção para o teu reino, bênção para a tua obra. Guarde-os do mal, livra-os de toda ação do inimigo e derrama sobre eles muita graça, saúde, para que eles contem os seus dias na tua presença e alcancem, como diz a tua palavra, corações sábios. Nós os abençoamos em nome de Jesus. Amém e amém. Parabéns. Depois vocês falam onde é o endereço para a gente comer o bolo. A mídia. Queridos, tem inscrições abertas para a mídia. Quem tiver interesse e conseguir preencher os requisitos, né, que vai ser passado pelo próprio pessoal, você poderá, de repente, estar trabalhando juntamente com os irmãos nesse ministério tão importante que nos ajuda muito. Amém? Procura quem, Henrique? Procura o Henrique ou Cícero. Amém? Verso 4, que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Amados, a Bíblia, a palavra de Deus que nós acabamos de ler,
ela está cheia de promessas do próprio Deus para cada um de nós, sim ou não? Existem muitas promessas que até nós desconhecemos, mas que a Bíblia tem para nós. O desejo de Deus é que vivamos as suas promessas. O desejo de Deus é que a gente não parta dessa terra, não parta dessa vida, deixando de usufruir de tantas coisas boas que Ele tem para nós. Nós podemos viver na terra e não desfrutar de coisas boas que Deus conquistou, que Deus preparou para todos nós, seus filhos, vivermos. E isso pode acontecer. E por que a Bíblia está cheia de promessas? Porque Deus se importa conosco. Diga para o seu irmão: Deus se importa com você. Nós sabemos que existem muitas lutas, sim ou não? Que existem muitas guerras. A gente atravessa as guerras, as lutas, mas Deus tem promessas para nós. Às vezes a gente pensa que a vida ela é composta apenas de lutas, de guerras. É bem verdade que a Bíblia diz, que Jesus falou, que no mundo nós teríamos dores e aflições, mas que eu acho que vou querer que alguém, 2 homens fortes, voltar aqui embaixo. Não vou ficar aqui preso aqui não. Fortemente cansado. Bota aí, faça. É bem verdade, amados, que a Bíblia fala isso, mas no mesmo texto a Bíblia vai dizer o quê? Não olhe para os homens fortes não, olhe só para mim agora. Amém? A Bíblia vai dizer que devemos ter bom ânimo. Diga para o seu irmão: devemos ter, apesar das lutas, bom ânimo. Por que precisamos ter bom ânimo? Quando alguém diz assim para você, ou você diz para alguém que está passando uma guerra difícil, um momento difícil, uma luta grande, e alguém diz assim para você: mas tenha bom ânimo. O que essa declaração quer trazer para nós de despertamento? Me ajude aí. Essa declaração, Sueli, ela pode revelar muitas coisas. Jesus pode estar querendo dizer muitas coisas, como por exemplo: tenha bom ânimo, vai passar. Por quê? Porque eu me animaria se não houvesse uma esperança por detrás dessa palavra, sim ou não? Mas você está na luta grande, eu digo assim: se anime, tenha bom ânimo. É porque de repente vai passar. É porque isso vai lhe ensinar alguma coisa. É porque através dessa guerra você vai crescer. É porque depois de tudo você vai cantar do outro lado. Se anime. Estão entendendo, amados? Então, aí indiretamente, sabe o que é que a gente observa aí? Promessas de Deus. Eu sou fiel, eu já venci o mundo, tenha bom ânimo. Então, meu amado, a Bíblia está cheia de promessas. Mas observe, os irmãos, que normalmente o que mais nos chama a atenção na nossa vida espiritual não são as promessas, são as guerras. Você já parou para pensar nisso? Observe que nós enfatizamos mais as lutas. Por exemplo, você está apertado, você está endividado. Aqui eu acho que não tem ninguém apertado, né? Graças a Deus, está todo mundo bem. Cartão em dias, conta cheia. Mas olha aqui para mim. Mas assim, aí às vezes a gente se abate, porque de repente está com um cartão atrasado, está sem o dinheiro para pagar uma dívida. É verdade ou não? Mas a gente não consegue, parece, pastor Henrique, lembrar de tantas outras que conseguimos pagar, de tantas outras que Deus nos enviou socorro, de tantas bênçãos que Deus nos mandou. Eu penso, amados, que a lembrança da gratidão tem que ser muito mais forte do que a preocupação com alguma coisa. Eu penso até que a lembrança, como a Bíblia diz, trazendo a lembrança aquilo que nos traz, nos dá esperança. Por que eu preciso trazer a lembrança? Porque quando eu trago a lembrança, eu lembro para mim mesmo que eu passei momentos já piores do que aquele, mais difíceis do que aquele. Deus me ajudou. Diga para o seu irmão: e não vai ser diferente com essa luta que você está travando, com essa guerra. Diga: está vindo providência de Deus para você. Receba pela
amor de Deus, creia nisso, irmão. Deixa eu lhe dizer algo. Posso dizer? A celebração, qual é o combustível? Diz que tem um combustível quando você bota, né? P é alguma coisa, pau é alguma coisa. V-Power. Diz que quando você bota o carro, pá! É um pouquinho mais cara. Mas deixa eu lhe dizer algo. A gratidão, isso vem na minha mente aqui agora. A gratidão é um combustível poderoso para apressar a chegada da conquista. Principalmente a gratidão antecipada. Sério? Quando você adora antes de ver, você confunde o inferno e motiva o céu. O céu se motiva. Porque imagina, irmão, você já viu, aquele texto, aquela passagem lá. Esse negócio aqui está me atrapalhando. Vira mais um pouquinho para. Bota mais na frente, faz qualquer coisa aí, pelo amor de Deus. Você já viu aquele texto lá com Jesus e Tomé? Tomé queria pegar. Aí Jesus disse: você está vendo, porque você está crendo, porque você está vendo. Mas bem-aventurado os que conseguiram crer antes de ver. É mais ou menos isso que o texto quer dizer. Os que estão crendo, mas nem me viram ainda. Esses me verão um dia e vão ver que não creram em vão. Esse acrescento é meu, viu, irmão? Vocês estão entendendo, sim ou não? Então isso agrada a Deus. Já está dizendo felizes. Por quê? Porque é um nível de resposta diferenciada, irmãos. É um nível. Existem promessas que Deus já tem para nós, que elas virão dependendo de como vamos nos comportar. Eu estou falando tudo isso porque às vezes até a nossa reação ela favorece ou desfavorece o que Deus tem para nós. Sério? Você vem para a igreja, você está na igreja, você está em um ambiente onde é como que fogo e pólvora. O que é isso, apóstolo? Agora para o bem. Ou seja, Deus é o fogo. Não, Deus é a pólvora, né? Como se Deus fosse a pólvora. Deus só está esperando alguém tocar um foguinho aqui na terra para o negócio pegar. Você entende sim ou não, irmãos? Ou melhor, Deus é o fogo, está esperando que tem a pólvora aqui para que a coisa incendeie. Amém, amados? Então diga para o seu vizinho assim, ó, está vindo providências, milagres, bênçãos de Deus, recursos de Deus na sua direção. Amém, irmão? Tem que crer, varão. Nós temos que crer. Se o justo vive pela fé. Você sabia que às vezes nós vamos ter que lutar contra nós mesmos, aliás, na maioria das vezes, né? E contrariar a nossa incredulidade? Sério? A gente vai ter que bater de frente contra a nossa incredulidade. Não tem jeito. Eu lembro da experiência que o apóstolo René contou, que ele estava em um congresso com acho que foi Kenneth Hagin, não lembro bem. Já contei aqui uma vez, e ele estava no final do santuário, e Kenneth Hagin mandou o povo rir da cara do diabo. Aí o apóstolo René conta isso, e me diz assim: rir da cara do diabo, não estou nem com vontade de rir, não estou. Vou rir. E ele pensou, Zé Bigode, ele pensou nisso na mente dele. O homem começou a andar, desceu do púlpito, começou a andar. Quando o cara pegou o corredor, o apóstolo ele pensei alto. Deus já me denunciou, esse cara está vindo na minha direção. Imagina, irmão. Eu na frente do apóstolo René e disse assim: mas eu até na carne. Não, ele falou assim: eu vou rir na carne. Ele disse: até na carne vale a pena rir do diabo. Rapaz, aquilo tocou nele e começou a rir. Aí ele disse: irmão, não vou mentir não, eu comecei na carne e terminei no espírito.
Eu vou dar glória a Deus, é na carne? Não, irmão, ninguém dá glória a Deus na carne, não. Você dá glória a Deus contrariando a carne. Eu dei um glória a Deus, mas não saiu do Espírito, não tem problema, uma hora vai ser do Espírito. Vai contrariando a carne, vai esmurrando a carne. Você vai ver que no meio do caminho vai para o Espírito, irmão. Sim ou não? É assim que funciona. Glória a Deus. Glória a Deus. Você quer ser como Herodes, Zé? Comido de bicho? Então você não tem jeito. Isso aqui foi um intervalo comercial que eu não sei nem porque eu falei isso aqui. Mas vamos para frente. Diga para o seu irmão: Deus tem interesse em abençoar-te, em te ver feliz. Amém? É interesse de Deus. Mas eu quero dizer algo para os irmãos. Mas nenhuma bênção, nenhuma delas supera o que Deus mais deseja conceder ao homem. Irmãos, nenhuma bênção que Deus possa nos conceder é maior do que a bênção que Deus mais deseja nos conceder. Diga: existe algo que Deus quer que todo homem possa desfrutar. Nem tudo que Deus tem para você tem para mim. Você sabe disso, sim ou não? Tem coisas que Deus vai te dar e não vai me dar. Tem coisas que Deus vai me dar e não vai te dar. Tem coisas que Deus vai fazer na minha vida e não vai fazer na sua. Tem coisas que Deus vai fazer na sua e não vai fazer na minha. Não adianta você querer, só porque Deus deu algo a alguém, você querer para você também. Não vai rolar, não vai colar. Às vezes nós como pais somos assim. Sim ou não? Deus não trabalha assim, irmãos. E não adianta pressionar o ouvido de Deus. Não adianta. Não adianta fazer muxoxo, ficar indiferente, ficar bicudo. Não adianta. Deus não vai trabalhar assim. Diga para o seu irmão: nem tudo que Deus tem para um tem para o outro. Oxe, rapaz, o senhor está se contradizendo? Não, eu estou dizendo que Deus tem bênçãos para todos nós. Mas tem coisa que Deus vai te dar e não vai me dar. Por quê, apóstolo? Porque eu não preciso. Ou porque vai me atrapalhar. Vai me atrapalhar. Não, tem coisas que às vezes a gente compra, a gente faz tanta questão que é para a nossa própria destruição. Sim ou não? Então Deus, que sabe de todas as coisas, não vai te dar. Mas tem algo que Deus quer dar a todo mundo. A todo mundo. Tem algo que Deus deseja para todos os homens, mas que nem todos os homens vão ter. É possível Deus desejar algo para o homem, Deus querer dar ao homem, e o homem nunca vai poder ter? Por quê? Porque não basta só Deus querer dar, o homem precisa querer receber. Verso 4, o que é que diz o verso 4? Cadê o verso 4? Que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. O que é que Deus quer para todos os homens? Que eles sejam salvos. Ninguém pode dizer: fulano morreu perdido porque Deus não quis salvar. Não, Deus quer que todos os homens sejam salvos. Agora a pergunta é: e todos os homens querem ser salvos? Aí é outra questão. Talvez até queiram, mas querem fazer o que é preciso para serem salvos? É aí que está a questão. Estão entendendo, sim ou não? Essa é a vontade de Deus. Mas eu pergunto: e por que Deus não salva todos os homens? Irmãos, por que Deus não salva logo todo mundo? Porque Deus só salva quem quer ser salvo. Como é que Deus vai levar para o céu quem está doido para ir para o inferno? O céu é lugar de quem quer ir para o céu. Sério. Às vezes, não, apóstolo, o céu é lugar de quem nasceu de novo. Mas quem nasceu de novo? Quem quis nascer de novo. Então, o céu é lugar de quem quer passar pelo processo do céu. Você vai para um emprego, como é que chama?
uma seleção de emprego, e a empresa, ela tem o quê? Como é que chama, Rafael? As etapas, e dentro das etapas as exigências, sim ou não? Os requisitos, essa palavra aí. Então a pessoa que quer aquele emprego tem que atender aqueles requisitos, sim ou não? Deu para entender? Então como é que a empresa pode se sentir obrigada a contratar quem não tem os requisitos? De repente a empresa quer que alguém fale fluentemente inglês. Mas não tem, velho, não tem como, porque aqui a gente vai usar muito isso. Ou então, tem que ter curso de não sei o quê. Então todo lugar é assim, irmãos. Todo lugar é assim. Só que as pessoas às vezes elas querem a vaga, querem estar, mas não querem cumprir os requisitos. Deus quer levar todo mundo para o céu? Quer, mas tem os requisitos, sim ou não? Tem os requisitos. Então eu preciso cumprir os requisitos. É a maior bênção que o homem pode desfrutar, porque a salvação é a maior bênção. Querido, deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu digo para mim, não sei se serve para você, a gente precisa ter cuidado. Existem muitos momentos nessa vida, existem muitas situações nessa vida que pode gerar alegria para nós, sim ou não? Mas é uma alegria tão rápida, é uma alegria tão momentânea, é uma alegria que passa rápido, mas é uma alegria importante. Por quê? Porque de alegria em alegria a gente vai vivendo, né? Também não é bom porque você é crente, só o céu que te dá alegria, você vai viver triste na terra. Não, Deus sabe que uma pessoa que está com saúde, que está com dinheiro, que está bem na família, isso gera alegria, e Deus se importa com isso. Deus quer que você viva essa alegria, sim ou não? Às vezes uma roupa nova, um cabelo diferente, a pessoa se alegra tanto. Às vezes coisas tão pequenas geram alegrias, e Deus se alegra, porque nós também somos pais, e a gente se alegra quando a gente dá até algo, coisinha besta ao nosso filho fica tão feliz. Dom tem 9 meses, a gente leva ele para o shopping, irmão, ele já sabe o que é shopping, já nasceu no clima do shopping. A gente chega no estacionamento, sério, a gente chega no estacionamento, quando abre a porta, ele já começa a rir bem alto, bate as pernas, bate os braços, e é uma festa. Isso o deixa alegre, mas a gente sabe que é uma alegria que logo logo está do shopping de novo, vem para a realidade. Mas essas alegrias são importantes. Mas Deus quer nos conscientizar da alegria permanente, da alegria que é eterna, da alegria que não tem fim. Aí o que é que Deus quer? Deus quer, amados, que a gente entenda isso, que a igreja volte a se alegrar porque é salva, que a igreja volte a se alegrar porque vai morar no céu, que a igreja volte a se alegrar porque um dia vai estar em um lugar maravilhoso, diante de Deus para sempre, em um lugar onde não haverá dor, não haverá lágrima, não haverá vírus, não haverá bactéria, não haverá coronavírus, não haverá nada vai tocar o seu corpo, nada vai lhe trazer sofrimento. Imagina você viver em um lugar onde só é gozo, alegria, paz, porque aqui tem gozo, alegria, paz, mas no espírito, porque na carne é guerra o tempo todo, porque lá não vai ter guerra, porque lá não vai ter carne, só vai ter espírito. Por isso que a carne não é do céu. Estão entendendo, sim ou não? Então essa é a alegria que a pessoa adquire quando ela é salva. Amados, sério, quando nós estamos em plena ação do primeiro amor, quando nós estamos em plena ação de comunhão, quando nós estamos, como a palavra diz lá em Colossenses, pensando e buscando as coisas de cima, quando o crente está focando no céu, ele tem um gozo diferenciado. Tem ou não tem, irmãos? É sério. Aí quem é crente, mas não está nessa dimensão, estranha.
Aí a gente pensa que o irmão que está nessa dimensão é que está estranho. Não, estranho é que não está. Porque o normal é esse aí. O normal não é que você ria porque o exame deu normal. O normal não é que você se alegre porque o dinheiro chegou. O normal não é que você se alegre porque as coisas estão dando certo. O normal é que você se alegre por causa do gozo da presença de Deus em nós. É desafiador? É. Mas é possível. É possível. Foi possível para os nossos irmãos do passado, que morreram degolados, atrocidados, comidos vivos por leões. E muitos, depois que foram ver os cadáveres, perceberam que estavam rindo, que estavam felizes. Imagine, eu lembro quando os apóstolos chegaram para os irmãos, alegres, felizes. Diga por quê? Porque apanharam, tomaram porrada, aí foram para a assembleia, tudo sorridente, e dizendo: estamos felizes, que milagre aconteceu? Não, nós fomos tidos como dignos de apanhar por Jesus. Os caras todos cortados, as costas cortadas, sangrando, apanhamos por Jesus, bateram em nós por causa de Jesus. Imagine, irmão. Olha, se o irmão fizer uma cara fechada para a gente, eu vou sair dessa igreja. Eu dei a paz, não respondeu a paz. Estou feridinho. Machucou. Está entendendo, irmãos? Nós precisamos voltar a sentir o gozo da salvação. Sério. A alegria da salvação. Porque se Jesus tem isso para todo mundo, é uma coisa boa. Sim ou não? Porque assim, se Jesus tem algo para você e não tem para mim, é porque aquilo é coisa boa para você, não é para mim. Para mim é uma outra coisa que ele tem. Mas se Jesus tem algo que é bom para você, para você, para você, para mim, para você, para todo mundo, então esse negócio é bom mesmo. Sim ou não? Mas a pessoa só vai descobrir isso, perceber depois que morrer. Quem quer morrer? Ninguém, né? Mas é sério, irmãos. Estão entendendo, sim ou não? É a maior e mais importante de todas as bênçãos. Olha, um texto bem conhecido, né, que a gente conhece bem. Marcos 8,36. Solta aí, menino, ou menina, não sei quem está lá dentro. Marcos 8,36. Pois que aproveitaria ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Observem que Jesus não está sendo contra você ganhar todo mundo. Você pode ganhar um bocado de coisa, mas ele está falando sobre ganhar perdendo. Eu sempre falo isso. Não é interessante para o homem ganhar perdendo. Você tem que ganhar ganhando. Então, cresça, conquiste, prospere, mas a salvação está blindada, está protegida, nada toca ali, nada toma o lugar dela. Quando o Senhor diz assim: amarás ao Senhor de todo o coração, não é esse texto não. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É porque Deus sabe que as demais coisas são importantes. São ou não são? Não, claro que são, irmãos. Você vai dizer que emprego não é importante, que dinheiro não é importante, que saúde não é importante, que casamento não é importante, que namoro não é importante? Aí ele está mentindo. Aí você vai parar de viver. Se nada mais nessa vida foi importante, peça a Deus para te levar. Porque a gente vive nessa vida em torno disso. Sim ou não? A gente trabalha porque a gente quer dinheiro, que a gente quer comprar um carro, quer comprar uma moto, quer comprar uma bicicleta, quer comprar um veletró, quer comprar um patins. Estou descendo até chegar no... A gente quer, sim ou não? Quer casar, quer viajar, quer ir para Paris, quer ir para os Estados Unidos, ali no comércio, quer... Cada coisa. Mas também quer ir para os Estados Unidos mesmo, de verdade. Então assim... São importantes? São. Mas a Bíblia diz: de que adianta ganhar
tudo, se você perder o mais importante. Então o que é que você tem que fazer? Blinde, proteja o mais importante. Se você perceber que aquilo está começando a minar o mais importante, oi. O mais importante é intocável. O mais importante não pode ser violado. Por quê? Porque é o mais importante. Por quê? Porque tudo que você ganhar vai perder um dia. Vai deixar. Vai morrer, vai ficar tudo aí. Mas o mais importante vai levar. Aliás, você vai para o céu exatamente por causa disso. A salvação. Deu para entender sim ou não, irmãos? Então vamos lá, vamos continuar. Diga para o seu irmão, essa é a bênção que precisamos receber. Se não recebemos nenhuma delas, nenhuma de outra bênção, essa é inegociável. Amém, irmãos? Porque é a única que desfrutaremos para sempre. Agora eu pergunto, por que nem todos desfrutam dessa bênção? Pergunta para o seu irmão, por que nem todos desfrutam dessa bênção? Você quer ver uma coisa? Quem aqui tem pessoas em casa que ainda não são crentes, que ainda não aceitaram Jesus? Conhece alguém que ainda não está desfrutando dessa bênção ainda? Sim ou não? Desfruta da companhia de pessoas que já têm essa bênção, mas não desfruta da bênção. Mas por que muitos não desfrutam dessa bênção? Primeiro, porque não possuem interesse. Sério. A gente tem assim, a gente tem algumas declarações para tentar justificar porque muitas pessoas ainda não são. Uma delas é, por exemplo, a gente diz assim, não, fulano não aceitou ainda porque não chegou o dia dela. O que mais? Deus está trabalhando. O que mais? Me ajuda aí, irmão. Ainda não tocou no coração. Ainda não falou claramente. O que mais? Está se preparando, é isso mesmo. Não, fulano está se preparando porque não quer chegar para sair de novo. Tudo isso se chama desculpas. Nada disso aí é verdade, irmão. Tem nada a ver com nada isso aí. O cara da cruz não se preparou. O cara da cruz não teve tempo para nada. Foi a chance dele. Pelo contrário, a Bíblia diz assim: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. É hoje. Que dia é a salvação? Hoje. Que horas? Agora. Por quê? Porque ninguém sabe nem a hora de instante, quanto mais o dia de amanhã. Tem jeito, irmão. A salvação é hoje. Agora, o que é que acontece? Interesse. Irmãos, eu preciso, presta atenção aqui, viu? Que não é só para descrente, não. Eu preciso ter interesse em ser salvo. E eu preciso ter interesse em também. Eu preciso ter interesse em ser salvo. E eu preciso ter interesse em permanecer salvo. Sério? Porque algumas pessoas assim. Você já viu pessoas, antes de eu falar, você já viu pessoas que ficaram ricas e depois voltou a ser pobre de novo? Por quê? Não soube administrar a salvação. Salvação. O dinheiro que ganhou, ficou pobre. Ganhou na loteria esportiva, ficou pobre. Quando a gente vê reportagem, irmão, de pessoas pedindo esmola, foram ricas. Meu Deus, o que foi que houve? Estourou tudo. Tem pessoas que assim, aceitam a Jesus, aí pensam que não precisam fazer nada mais. Pela graça eu sou salvo, isso não vem de mim.
não vem das minhas obras, é dom de Deus. Mas a mesma Bíblia diz: desenvolvei a vossa salvação, operai a vossa salvação, com temor e tremor. Salvação Deus nos dá, mas quem vive a salvação somos nós. Está entendendo, sim ou não? Então assim, eu preciso ter interesse. Então a gente prega. Aliás, tem alguém nos visitando aqui que não é crente ainda, é evangélico? Nos dando a honra, a alegria? Tem não? Ninguém? Nenhuma pessoa? Tem alguém perto de alguém que está com vergonha de levantar a mão? Quem é? Aí, tem um jovem aqui. Mas também não tinha nem levantar a mão, né? Está com as mãos tudo ocupadas. Tem mais alguém além dele? Aqui, mas você, só tem você, velho. Só tem você. Então vou falar mais para você agora. Está aqui um jovem aqui. Eu creio que ele crê que Jesus salva. Senão ele não estaria nem aqui. Eu creio que ele sabe que aqui é casa de Deus. Eu creio que ele sabe que aqui é um lugar onde se adora a Deus. Sim ou não? Porque se ele não cresce nisso, não soubesse disso, ele iria fazer o quê? Para a igreja fazer o quê? Ver um bando de doido lá gritando, falando, não sei o quê? Não, ele crê que a Bíblia é a palavra de Deus. E ele crê que Jesus morreu por ele. Sim ou não? Você crê nisso? Mas ele vai ter que ter interesse de ser salvo. Queridos, se ele não tiver esse interesse, não adianta eu ou o próprio Jesus pregar para ele, não vai surtir efeito. Ele vai sair daqui do mesmo jeito que ele entrou. Porque salvação é o casamento do que Deus quer dar e do que o homem quer receber. Não adianta Deus só querer salvar, o homem precisa querer ser salvo. Se isso não casar, mas aí entra aquela desculpa que eu falei, né? Mas eu ainda não estou preparado, é a primeira vez que eu estou vindo. Olha aqui para mim. Todo mundo está olhando? Para mim ou para o meu dedo? Deixa eu falar para vocês. Tem gente que morre em algum lugar por ter ido naquele lugar pela primeira vez. Sério? Tem pessoas que nunca foi naquele lugar, nunca foi. Chegou de viagem, é um turista, pisou ali, morreu. Ou seja, não precisou ir 2, 3, 4 vezes para morrer. Tem gente que pisa uma vez só na igreja, se salva. Sério, irmão? Ouve a palavra uma vez só, se salva. Por quê? Porque ativou alguma coisa dentro dela. Ela entendeu, ela se interessou. Irmãos, tem pessoas secularmente falando que houve uma ideia, ou que tem uma ideia, é uma vez só, e se torna rico, se torna próspero, porque a coisa trouxe para ela interesse. Você nunca vai ter aquilo que você não se interessa. Sério. É sério, irmãos. E salvação não é diferente. Eu preciso me interessar pela salvação. Um dia ele vai partir, você vai partir, todos nós vamos partir. Aí nós vamos para a verdadeira vida. Nós vamos para a vida real. Porque a vida real não é essa vida. Essa vida vai passar. Nós vamos para a vida com Deus. E lá é a eternidade. E eu preciso ter interesse por essa vida. Se ele não tiver interesse por essa vida, ele vai entrar 500 vezes dentro de uma igreja e nunca vai aceitar Jesus. Porque a salvação não é uma imposição, é um desejo do homem de receber. Então, muitas pessoas não aceitam a Jesus porque não têm interesse. Eu pergunto, você aceitamos a Jesus, e o que é que nós fazemos até hoje? Nos preparamos. Sim ou não? A vida fica meio capenga, negócio meio torto, né? Aí se desperta, volta e meia Jesus está, volta ao primeiro amor, volta para o trilho. Depois que aceitou, o cara está com 20 anos de crente, de barba branca de crente, está precisando voltar para o trilho. É normal, meu irmão. Se o que já aceitou está se preparando, como é que a pessoa que não aceitou ainda vai se preparar? Então você vai precisar da vida toda para se preparar. Não tem jeito. Tem que ter, campeão, tem que ter interesse.
Não tem jeito. Se você se interessar pelo que Deus tem, Deus vai entregar a mercadoria. Mas tem que ter interesse. E você pode fazer isso hoje, se você quiser. Entendeu? Mas só vai fazer se tiver interesse. Qual é a segunda causa que muitas pessoas não desfrutam da salvação? Primeiro, tem que ter interesse. Então, o desinteresse nos priva de ter a bênção. Segunda causa que impede as pessoas de desfrutarem dessa bênção é que elas estão presas ao pecado. Tem pessoas que dizem assim: não, eu até quero, mas eu sinto que tem. Não, não é sinto não, tem mesmo. Um negócio chamado pecado, que prende o homem. Irmãos, o pecado prende o homem. É por isso que Jesus disse: olha, se você continuar no pecado, Ele vai te dar um salário. E qual é o salário do pecado? A morte. Mas que morte? Espiritual e física também, porque alguns morrem antes da hora por causa do pecado. Então as pessoas estão presas. Jesus diz: aquele que comete pecado habitualmente, que vive no pecado, é escravo do pecado. E o escravo não tem vontade própria. O homem quer ir, mas o pecado diz: vai para onde, pai? Vai ficar aqui. Vai ficar aqui. Você é meu escravo. Jesus, Ele liberta o homem do pecado. Louvado seja Deus, porque não existe pecado que possa prender o homem que quer ser livre. É por isso que a Bíblia diz que Ele veio para desfazer as obras do diabo. E uma das obras do diabo, a obra maior do diabo, é o pecado na vida do homem. Sim ou não? O diabo pode se levantar contra a família, pode se levantar contra as finanças, até de crente. Mas quando o homem ainda não conhece Jesus, o diabo o prende no pecado. Porque uma coisa é a guerra que nós travamos contra o diabo, mas a outra coisa é o homem não conseguir nem se libertar, porque está preso no pecado, que vai dar ao próprio homem um salário chamado morte. Os irmãos entendem, sim ou não? Por que é que muitas pessoas na história bíblica até não aceitaram Jesus? Você vê, quando Zaqueu desce da árvore depressa e se arrepende e declara que devolveria 4 vezes mais do que tinha roubado, tudo mais, observe que a primeira atitude de Zaqueu ao se encontrar com Jesus foi o quê? Romper com o pecado. Esse desejo de romper com o pecado proporcionou a Zaqueu a condição de se encontrar com Jesus. Não tem como você se encontrar com Jesus indisposto a romper com o pecado. Por que muitas pessoas não ficam firmes? Porque levantam a mão na igreja, mas não abandonam o pecado. Continua mentindo, continua prostituindo, continua adulterando. Ah, eu quero Deus, mas não quer largar o diabo. Ah, eu quero andar com Jesus, mas também não quer deixar de andar com o diabo. Não adianta, irmão. Então nós precisamos romper com o pecado. Aí pergunte para o seu irmão: e o que é pecado? Isso a gente aprendeu na lição de estudo bíblico do mutirão, não sei o quê. Pecado é tudo aquilo que entristece a Deus. Tudo que entristece a Deus é pecado. Pecado é tudo que entristece a Deus. Uma indiferença é pecado. Por exemplo, o homem fazer mal a si mesmo está pecando contra si mesmo e contra Deus. Então, tudo é pecado. Pecado não é uma coisa específica. Pecado é o que ofende a face de Deus. E a terceira coisa que impede o homem de desfrutar da bênção da salvação, além de desinteresse e do pecado, consiste em estarem enganadas com falsas possibilidades. Quando a gente fala da salvação, a gente fala daquilo que Jesus conquistou na cruz. Amém? Salvação através do sacrifício de Jesus. Mas muitas pessoas, às vezes, elas não querem aceitar a Jesus, porque elas estão enganadas com falsas possibilidades. Possibilidades do que, apóstolo? Possibilidades de serem salvas.
Então, às vezes a pessoa diz assim, mas eu não preciso aceitar Jesus, ser crente, estar na igreja, estar cultuando para ser salvo. Basta ser uma boa pessoa, um bom amigo, tudo bem. Isso vai ser bom para você, mas isso não vai te salvar. Cuidado com as falsas possibilidades. Cuidado com aquilo que você pensa que pode te levar para o céu e não vai te levar para o céu. Cuidado. A gente percebe, né? Por exemplo, hoje tem uma ação muito forte na internet de pessoas, né, que são contra dízimo. Aí se prende muito a isso. Quer que a igreja quebre, quer que a igreja tenha dificuldade, aí querem impedir os crentes de darem dízimo. Aí ficam dizendo, mas como é que você vai dar dízimo? Dízimo não salva, não é a salvação, mas Jesus. Você não precisa dar dízimo para ser salvo. Como se nós estivéssemos dando para ser salvos? Mas ninguém dá para ser salvo. Ninguém dá para ser salvo. Porque seria uma tolice nossa dizer que realmente eu vou ser salvo se eu der. Mas eu dou porque eu sou salvo. Mas essa possibilidade não pode existir. Mas só que essas pessoas se enfatizam tanto nisso, e elas esquecem de outras possibilidades, ou de outras situações que também podem impedir de ser salvo, ou que pode pensar que vai me levar a ser salvo e não vai. Como fazer o bem para o outro. Irmãos, fazer o bem para o ser humano, para o próximo, não salva. É uma ação de salvo, ou é uma ação de boa vontade. Você dá um prato de comida, você dá um pão, você dá uma ajuda, você dá um socorro. Isso é uma coisa de humanidade. Sim ou não? Isso agrada a Deus, mas não é suficiente. Obedecer a pai, obedecer a mãe, isso é uma coisa bonita, é uma coisa importante, que vai até te ajudar, mas não vai te salvar, porque a cruz, quem foi colocado lá foi Jesus. É Ele que salva. Então são possibilidades que às vezes as pessoas se enganam. Não é verdade. Nós não podemos barganhar com Deus. Eu estou na vida de pecado, mas eu sou uma boa pessoa. É bem verdade que eu estou me prostituindo, mas estou fazendo tudo certinho. Sou obediente a meus pais, trato bem a minha mulher. Eu estou contra a mulher na rua, é bem verdade, mas ela não leva o que é da minha mulher, não. Doideira é essa, meu irmão? Não, vou para a minha igreja, eu oro. Eu só aquele momentozinho que é com ela ali, mas acabou aquele momento, minha vida é de Deus. Então tem coisas que as pessoas enganam a si mesmo, querem viver uma ilusão miserável. Estão entendendo, amados? E não funciona. Querido, Jesus veio para nos salvar e nos proporcionar uma vida liberta. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós manifestaremos. Deixa eu lhe dizer algo. Nós manifestaremos a vida de Deus, a vida que recebemos de Deus no nosso dia a dia. Aí Jesus vai dizer, pelos frutos é que se conhece a árvore. As pessoas vão te conhecer pelo fruto que você produz. É por isso que mansidão, paz, longanimidade, bondade, domínio próprio é fruto do Espírito Santo. Mas as obras da carne também podem ser manifestas. Então o que eu manifesto, eu denuncio quem está me conduzindo, debaixo de qual influência eu estou vivendo. Estão entendendo, sim ou não? E para encerrar, quando nós estamos na igreja, nós estamos ouvindo pode falar, é isso mesmo, a palavra de Deus. Podemos até ouvir outra palavra, é a palavra de Deus, ou se espera que seja a palavra de Deus. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, enquanto você está me ouvindo, quantas palavras você está ouvindo? Você já parou para pensar nisso? Você está ouvindo a palavra de Deus pelo pregador, mas de repente você está ouvindo muitas outras palavras no seu ouvido, na sua mente, argumentos. Sério, irmãos? Pensamentos. Às vezes o diabo manda, às vezes o diabo nem manda, você já mandou para você mesmo. É sério. Às vezes estamos ouvindo vozes que nos levam a contrariar o que estamos ouvindo, a duvidar do que estamos ouvindo.
Não se engane. Por que a gente diz assim? Não, por que uma pessoa fica endemoniada? O diabo está no culto também. Sim ou não? Não, aqui é um lugar que só tem Deus. Oi, porque o demônio pegou. Então o demônio tinha que sair dela, ficar lá fora, esperando ela voltar, acabar o culto para ir embora. E entrar de novo. Sim ou não? Mas se pegou, está ali. Por que a gente está pregando, o Espírito Santo está dizendo, venha filho, e tem uma outra voz dizendo, agora não, você é novo, vai viver a vida primeiro. Quem é essa voz? De quem é essa voz? Quem é esse cara que está falando do outro lado? Está entendendo sim ou não? Não, mas você está ligado à natureza da pessoa também, né? Tem gente que está na natureza só o sangue de Cristo. Mas o inimigo está agindo. Então a gente pode ouvir muitas vozes, irmãos. Agora a pergunta é: qual é a voz que vai prevalecer sobre você? Debaixo de qual influência você sairá? Você debaixo de qual influência? De qual voz que ouve? A voz de Deus? A voz do inimigo? De qual voz? A voz da reprovação, a voz da revolta. Eu não gostei do culto. O louvor hoje estava uma porcaria. Dança misericórdia, assim, mas batendo cabeça com cabeça. Pregador mais perdido do que cego no meio de tiroteio, atirando tudo quanto é lado para ver se acertava um passarinho. Eu não. Qual é a voz que vai nos alcançar e vai agir sobre nós? Espera que seja a sua voz, a voz do seu Espírito, agindo em nós, mudando a nossa vida, nos conduzindo ao centro da sua vontade, nos fazendo crescer cada vez mais, nos fazendo cada vez mais salvos. Que é isso, apóstolo? Mais salvo como? Mais salvo, mais salvo, com mais perfume da salvação, com mais alegria da salvação. Porque às vezes a gente é salvo, mas anda parecendo que está perdido, né? Só choramingando, só abatido, só triste. Vai para o céu, irmão? Eu vou, né? Está alegre porque vai para o céu, irmão? Tem que ficar, né? Está entendendo, senhor, não, irmão? Então nós vamos orar. Amém? Eu não sei se eu poderia orar por você. Como é o nome dele? Como é o teu nome?